Então, assim, nós hoje estamos, somos 23, hoje a nossa apresentação, né, do arquétipo da bondade, né, que a gente está aqui representando o ser superior, né, e eu queria muito poder lhe apresentar o comandante, né, comandante Ronaldo, né, e que é da Bahia, não é isso? Não, do Corpo de Bombeiros do Corpo de Estado do Bombeiros da Ceará. Bahia. Pronto. Militar do Estado do Ceará. Pronto. E agora está fazendo, né, fazendo parte da nossa equipe também, junto com a doutora Francinete, trazendo para falar dos arquétipos da bondade, né? Então, eu creio que seria uma grande, imenso prazer estar aqui junto com pessoas como você, que traz também a bondade para o nosso dia a dia. O interessante é que dessa temática, como a gente pode trazer correlação na nossa vida como um todo. Porque a bondade é algo que está presente e consegue... Oi, boa noite, amigos. Coronel. Boa noite. Boa noite, Coronel Ronaldo. Boa noite, professora. Satisfação, tudo bom? Oh, desculpem, eu cheguei aqui num sítio e a internet estava um pouco caindo, mas agora já está bom. E eu quero muito dar boas-vindas ao senhor pela sua disponibilidade, também do Major Alexandre, que também é coach, né? E o senhor, que é o comandante do Corpo de Bombeiros, né? Do Estado do Ceará, ou de Fortaleza também. E a Margarida Mororó, que é uma pessoa líder, né? Na área dela, de enfermagem, ela tem grupo de assistência a pessoas com esclerose múltipla, um grupo muito bom, faz um trabalho belíssimo. Então, todos os três palestrantes de hoje são pessoas que praticam esse arquétipo. Esse arquétipo, eu quero só dizer algumas palavras, depois eu vou ficar em silêncio, porque eu também vou estar daqui a pouco em outro evento aqui no sítio. Mas eu quero dizer antes, né, que esse arquétipo da bondade, ele vem lá do nosso Criador, né, que nos criou, né, o maior ato de bondade que ele fez por todos nós foi a nossa própria criação, né? E esse planeta maravilhoso que nós temos, com tantas cores lindas, um céu azul, um verde, das florestas, com tudo que nós precisamos. Esse é o primeiro ato de bondade, o ato da criação. E dele vem também nossa vontade de fazer o bem, né? Então, quando na física quântica se considera que alguém faz um bem, é porque essa pessoa colapsou, né? O termo utilizado na quântica, né? Nós estamos numa jornada quântica, hoje é o nosso quarto arquétipo, né? Tivemos o primeiro da abundância, o segundo do poder e o terceiro do amor. Chegamos hoje ao quarto e teremos mais 5, né? Até o dia 9. Então, quando se trata de bondade, é uma semelhança com o ato do nosso Criador, né? Estamos seguindo o mesmo modelo, né? Que o arquétipo é um modelo. Então, todo pequeno ato de bondade, aguar uma plantinha, dar um alimento para quem precisa, praticar a paz, trazer pessoas, né, para a luz, todos esses atos vêm dessa semelhança com o nosso Criador. Então, na física quântica, diz que a natureza sublime do homem superior, ela está disponível. Nós precisamos despertá-la, ativá-la quanticamente. Então, quando alguém está meditando, está orando, está em contato com essa divindade, naturalmente vêm as ideias, né? Como Platão dizia, do campo das ideias, do mundo das ideias para o campo sensível, e nós podemos sentir, realizar com nossas próprias mãos, né? Um ato de bondade, um sentimento de bondade. Gente, isso é muito gratificante, porque nós estamos exercendo, né, a prática do que o nosso Criador fez e faz por nós todos os dias, porque nós ainda recebemos o ar que nós respiramos, né? E recebemos também a inteligência para o que a gente quer fazer, os nossos objetivos, né? Tudo isso em prol da vida, né? Da vida nesse planeta. Então, eu sou muito grata a todas as pessoas que praticam bem, quem vai ver esse vídeo depois, quem vai entrar em contato com a gente, acompanhar conosco essa jornada e depois também, para que possamos cada vez mais
buscar essa sintonia através de formas, né, de elevação pela arte, né, pela oração, pela meditação. Então, desejo a todos uma linda palestra, todos os 3 palestrantes, que essa palestra vai ficar gravada, vai ficar disponível para milhares de pessoas em nosso canal do YouTube, no canal Transnet de Fone, e podemos nos encontrar outras vezes em outros eventos. Então, é isso, eu vou já colocar minha máscara, porque eu estou aqui num evento presencial, e vou ficar ouvindo até o momento que eu puder, depois a doutora Margarida Mororó vai continuar, o doutor Alexandre vai falar também, o segundo palestrante, que ela vai apresentar, e depois a própria doutora Margarida vai falar da prática dela do bem. Um abraço a todos, Luiz, grata a Juliane, que está organizando aí na produção, e todos que colaboraram com a realização deste evento. Um abraço, e eu vou ficar aqui ouvindo até o momento que eu puder. Bom, depois dessa apresentação maravilhosa aí da professora Francinete, né, ela já nos ambientalizou sobre esse arquétipo da bondade, né, da própria origem da bondade, que tem a correlação direta com o nosso Criador, com o dom da vida, né? A partir do momento que ele nos concedeu esse dom da vida, ele também nos passa as missões. E, particularmente, a minha pessoa, atualmente trabalhando no Corpo de Bombeiros, onde, por coincidência, ou não acredito coincidência, mas eu acredito na providência divina, temos como uma missão, né? Temos como um grande lema, vidas alheias e riquezas salvar. E se a gente puder observar, quando a gente fala vidas alheias e riquezas salvar, estamos falando do aspecto do dom de Deus, do grande obra de Deus que é a vida, e da riqueza no sentido que foi algo construído pelo homem. Então, é uma forma de unir o aspecto divino com o aspecto humano, né? de acontecer, de ser. Digamos, essa consciência cósmica, né? Dessa relação que a gente tem com a bondade da nossa vida, oportunizar trabalhar no Corpo de Bombeiros, que tem esse dia a dia, essa atividade, essa missão tão importante. Eu destaco o seguinte: quando foi para eu entrar na corporação, eu sempre gostei desse aspecto de colaborar, independente de saber que um dia ser do Corpo Bombeiro ou não. Mas o interessante da física quântica, né, desse movimento quântico, dessa energia que existe em todo o universo, foi como eu cheguei ao próprio Corpo de Bombeiros. Porque a época que eu fiz o concurso, ele tinha um detalhe, eu não fiz para o Corpo de Bombeiros, eu fiz para a Polícia Militar, né, o oficial da Polícia Militar. E o interessante é que no desenvolvimento da metodologia do concurso, eu tinha ficado nos classificáveis para a Polícia Militar. E, por acaso, houve, aqui no estado do Ceará, no ano 2000, no ano 1990, a separação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, a emancipação. E o Corpo de Bombeiros, na construção do seu novo quadro, ele solicitou à Polícia Militar, que estava fazendo o concurso, um grupo de pessoas para compor seu quadro. E, justamente, eu que estava fora do concurso para a Polícia Militar, como classificável, eu fui chamado para o Corpo de Bombeiros. Então, é uma oportunidade que eu jamais imaginaria, não foi algo eu, Ronaldo, calculei para poder fazer esse processo. Mas a própria natureza, o próprio universo, com todo esse dinamismo quântico que existe, conduziu-me a exercer essa atividade. Então, hoje, aos 30 anos de serviço que eu venho trabalhando nessa atividade, em que a gente tem a oportunidade, no dia a dia, nas nossas missões, poder estar junto com as pessoas no momento de dificuldade, poder estar com as pessoas naquela hora em que mais precisa, estender a mão e dizer, eu estou aqui, eu estou lhe ajudando. Então, esse aspecto da bondade é algo que a gente desenvolve dentro da nossa instituição. Porque o Corpo Bombeiro, como instituição, ele tem suas missões, suas regras, suas missões constitucionais, tudo descrito em lei, com um órgão da administração pública. Mas nós que exercemos a atividade do Corpo de Bombeiros, eu sempre digo, compartilho com todos, que nós gostamos de ir além. Nós gostamos de superar as expectativas.
E o que significa isso? Significa ter empatia pelaquela pessoa, troca de uma energia que vai muito além de simplesmente um atendimento, de uma ação em que eu faça para poder, uma ação técnica, mas gerar naquele atendimento uma conexão, algo realmente de bom, porque não há nada melhor do que a gente, com um gesto, com uma ação, poder compartilhar um momento e transformar a vida da pessoa. E quando a gente coincide ainda, quando o nosso lema, que a gente fala de salvar vidas, até a própria missão de Jesus Cristo. Porque uma das missões, podemos considerá-lo como um arquétipo, foi o de salvar vida, de paz, de bondade, de compreensão, de tranquilidade, de união. E quando a gente desenvolve um trabalho e vê uma similaridade, que é salvar vidas, é algo simplesmente, senhoras e senhores, maravilhoso. É algo que nos fortalece o coração, é algo que nos rejuvenesce cada dia com aquela vontade de atuar mais. Então, esse é o aspecto da bondade que a gente nem imagina assim como ele está dentro da gente. E um aspecto que a gente sempre gosta de observar é que dentro desses modelos que nós temos, né, desse padrão que a gente acredita que seja o melhor, como a gente tem dentro de nós o arquétipo do bombeiro. Eu sei que talvez ele não seja, eu esteja particularizando, então seja algo bem maior que é do super-herói. Mas esse arquétipo do poder colaborar, de poder ajudar, de transmitir bondade, de transmitir a positividade para que todo o universo conspire para um melhor, é uma característica de todos nós. Queria compartilhar aqui com os senhores, as senhoras aqui da mesa, como também com nossos amigos internautas que estão dando o prazer de compartilhar e disponibilizar seu tempo para conosco nessa construção do bem-estar coletivo. Anteontem, eu tive a oportunidade de a gente fazer um início de uma obra de um quartel do Corpo de Bombeiros, numa cidade do interior, aqui da região metropolitana, e dentro dessas atividades nós tínhamos também uma nova viatura. E viatura, Corpo de Bombeiros, né, se vocês percebem, sempre é algo que tem seus encantos, não é porque eu trabalho nessa área, mas pelas cores, pela luz, pelo aquele sentido que vai acontecer algo, se está acontecendo algo de ruim e está chegando o bombeiro com aquela sirene, aquele toque, é algo que alguém vai socorrer, alguém vai ser socorrido, e se alguém estiver em perigo, aquela pessoa vai ser ajudada. E nós tínhamos uma viatura lá, e normalmente quem se aproxima das viaturas do Corpo de Bombeiros de uma maneira espontânea, que aí esse é o grande exemplo para a gente, são as crianças. Elas naturalmente, pelo seu ímpeto, aquela coisa gostosa da naturalidade, da pureza, daquela, como a gente vê o mundo, com a essência da bondade, ela se aproxima e gosta de bater foto, gosta de interagir com as equipes. E a gente chamou algumas crianças para bater foto. Estavam lá próximo, a gente viu o interesse. E o que eu fiquei mais admirado é como a gente descobre as crianças que existem em todos nós. Inicialmente, quem chegou foram as crianças, com seus pais responsáveis, próximo à viatura, e, de repente, com o decorrer do tempo que eu comecei a observar, não eram mais só as crianças que estavam dentro do carro do Corpo Bombeiro, não eram só as crianças que iriam sentir a emoção de ver como seria, como é a visão de quem está dentro do carro de bombeiro no intuito de ajudar alguém, de transmitir bondade para alguém. Então, a gente percebeu que tinha mais adulto do que criança compartilhando aquele momento. E o interessante é que aí a gente percebeu, né, eu ali naquele momento, moro concentrado em outro momento, mas a gente consegue às vezes ver o que está acontecendo à nossa volta, como é bonito, como a humanidade é boa. Então, eu sou um dos que acredito que a humanidade, a maioria é composta de gente boa e com vontade para transmitir. Olha aqui, coronel, quem está aqui? Coronel, quem está aqui, ó? Olha aqui o coronel Jefferson. Coronel Jefferson, presente.
Dá boa noite, gente. Ei, Ronaldo! Satisfação! E aí, Tudo meu bom, querido? amigo? Tô aqui na escuta, viu? Tranquilo? Tudo bem, tranquilo. Parabéns. Tamo junto aqui, ó. Tudo de bom. Satisfação! Menino bom, menino bom. Companheiro aí de luta também. Sentiu as Tamo junto. mesmas emoções que a gente sente aí quando vai numa ocorrência e poder colaborar com alguém. Ele é Opa. muito bom aqui no sítio, nas nossas reuniões, ele faz de tudo para também praticar o que ele aprende, né, no Corpo de Bombeiros, o que ele ensina também aí. Muito grato. Vamos ficar aqui na escuta. Excelente. Então, o gostoso que já tem o Jefferson aí, então ele já pode, tudo que a gente falou, ele pode sentir isso aí também, essa emoção. Então, isso é gostoso. Então, esse ato, essa visão boa da humanidade é o que nos encanta, é o que nos motiva, é o que nos dá no dia a dia, em que Deus nos abençoou com o dom da vida, mas Ele abençoou no ato de bondade dele, né? E como nós somos semelhança dele, né? Então, consequentemente, nós estamos cheios de bondade. E basta a gente buscar, alimentar, fomentar. E se a gente conseguir, dentro do nosso dia a dia, transmitir esse ato de bondade, transmitir esse gesto de solidariedade, a sociedade vai ser muito melhor. Podem ter certeza disso. E o grande impacto, o grande desvendar desse mistério é uma construção, senhores e senhoras. Não é algo, vamos também ser tão ilusórios e pensar que é algo simples, mas é algo possível. Porque a partir do momento que a gente consegue expandir isso para a pessoa mais próxima que estiver da gente, é uma reação em cadeia, é uma espécie de contagiar. Da mesma forma que se existe algo que se expande, principalmente a gente vive num mundo hoje meio complexo com essa pandemia, com a rapidez, que é pelo lado ruim, a gente tem a bondade, a gente tem a condição de fazer o mundo muito melhor. E está nas nossas mãos essa capacidade. É transmitir, é criar ambiente gostoso, criar condições necessárias para que todos se sintam bem. E isso, senhores e senhoras, quando a gente faz algo de bem, a gente consegue abrir o coração para isso, senhores e senhoras não imaginam o bem que volta. Porque, na realidade, o universo ele é composto de energias, ela se movimenta. Eu sinto a energia, eu passo a energia, e essa energia vai e ela retorna para a gente, retorna fortalecida, revigorante. E é isso eu acho que a gente tem que buscar todos os dias na nossa vida. Transformar alguém em algo melhor. E para a gente fazer atos de bondade, a gente desenvolver tudo isso, não precisamos usar farda, não precisamos usar capas para ser super-heróis. Gestos muito simples, que até Deus, quando nos criou, permitiu. E se a gente observar a nossa anatomia, nós temos uma boca e 2 ouvidos, justamente para a gente ter a capacidade maior de ouvir. E muitas vezes a gente consegue resolver problemas de pessoas e consegue resolver não, mas dar condições para a própria pessoa resolver seus problemas ouvindo-a. Então, é isso que a gente sempre tem. A bondade, ela está entre nós. Então, vamos cativá-la, vamos adubá-la, vamos botar essa planta que tem em nós da bondade para crescer, para irradiar, para polinizar e a gente realmente ter uma sociedade boa, sociedade gostosa de se viver, com paz, harmonia e, acima de tudo, com amor. O amor que foi uma prática de Deus que ele plantou na gente, a gente tem mais que continuar adubando e passando para todos e criando toda aquela corrente do bem. Então, senhoras e senhores caríssimos integrantes da banca que estão participando conosco aqui hoje, os nossos amigos internautas, e esta é um compartilhar. Acredito que, além de ser uma palestra, na realidade, eu vejo isso como um diálogo interativo em que a situação mundial fortaleceu muito, que é esse meio da gente se comunicar via internet, onde o que a gente gosta muito de dizer lá no Corpo de Bombeiros, nós temos um programa
de interação de ginástica para terceira idade. É o projeto para Bombeiros, Saúde e Sociedade, onde tem a ginástica de baixo impacto. Ela deixou de existir e passou a ser via online, via live, né, que virou a grande onda do momento, são as lives. E uma frase que um dos integrantes, que normalmente acompanha todo esse processo, que ele diz o seguinte: a gente pode estar distante fisicamente, mas de coração nós estamos bem perto. Então, quando eu transmito isso para as pessoas, mesmo à distância, mesmo com aquele aparente isolamento, a gente percebe o quanto estamos próximos. E nesse sentido, é que a gente não pode perder a observação das pessoas que estão ao nosso lado, fortalecer, porque os problemas vão surgindo, mas a gente tem a condição de colaborar. Nós temos essa possibilidade. Então, se você tiver no seu dia a dia condição de ouvir, de poder colaborar, transmita. Deixe esse lado bom seu fortalecer cada vez mais. O mundo, com essa potencialidade de bondade que nós temos, porque todos nós somos bons, todos nós trabalhamos em cima do que é algo interessante. Às vezes, pelas circunstâncias outras, a gente vai criando um certo egoísmo, mas saibamos dividir, saibamos compartilhar, porque o conhecimento, a grandeza da aprendizagem, ela só alcança seu apogeu quando nós conseguimos transmitir, quando nós temos a humildade de saber que podemos compartilhar. E esse compartilhar não é necessariamente grandes eventos, grandes situações, não. É o nosso dia a dia, é na oportunidade de falar com o vizinho quando tiver, é no dar o bom dia, que muitas vezes a gente chega com a carga de problemas, às vezes esquece. Então, nosso bom dia, nosso boa tarde, nosso boa noite. E uma grande chave para todo esse processo, que eu acho muito interessante no aspecto da bondade, é o sorriso. Essa capacidade que a gente tem, se nós soubéssemos quanto nós exercitamos músculos ao sorrir, até mesmo para os grandes fitness, seria interessante. Porque às vezes a gente trabalha os braços, as pernas, o estômago, ali aquela área, o tórax e tudo mais, e esquece de trabalhar o sorriso. E o sorriso, ele consegue abrir portas, ele consegue quebrar gelo, ele consegue criar pontes. E quando a gente cria pontes, a gente fortalece as amizades, a gente fortalece as relações sociais, a gente engrandece a sociedade. E essas pontes podem transformar o nosso dia a dia num dia mais belo, num dia mais gostoso para se viver, num dia mais pleno, cheio de harmonia, de paz, tranquilidade. E o ser humano, em si, ele sempre busca o melhor, ele sempre busca a felicidade. E o que é a felicidade dentro da união com a bondade? É justamente saber compartilhar, é saber que Deus nos deu tantas bênçãos, né, ao nos criar, e nós, a partir do momento que vamos descobrindo, fortalecendo esse conteúdo que Ele nos cedeu de uma maneira espontânea, a gente poder compartilhar. Imagine se cada um de nós puder compartilhar com o outro todos esses dons que Deus nos cedeu. Olha a sociedade como está. E esse sistema, essa ideia da professora Francinetti, é um ambiente já criando essas condições. Então, professor, eu dou muitos parabéns aí pela iniciativa. Eu sei que é algo que não é simples, é algo que envolve muitas ações. É como a senhora disse, uma movimentação quântica é grande, mas aquela vontade de acreditar que sim, nós podemos melhorar a nossa vida, esse ideal, que a senhora compartilha naturalmente, ao ter uma ideia dessa, é muito gostoso.
A gente percebe, sim, senhores e senhoras, a sociedade é boa, ela tem solução. Às vezes, muita gente faz uma ideia, um arquétipo, que tudo está ruim, sem solução. Mas não, está nas nossas mãos. Nas nossas mãos. E o que é que a gente pode tirar? A gente não é mágico, não, para tirar as soluções na cartola. Mas o grande Criador, ele nos fez uma cartola de coisas boas. Ele nos fez todas essas maravilhas que nós somos. Porque, senhores e senhoras, nós somos um milagre de Deus. Estarmos vivos é um milagre. Então, unir bondade, gratidão, e se chega à felicidade. E entrelaçados pela humildade, que é algo essencial. Não é essa a minha mensagem, é isso meus votos. Professora, siga esse seu ímpeto natural, Agora né, o de senhor falou e sempre disse, buscar viu? essas soluções. O senhor falou agora do arquétipo mais alto que tem, que é o um, né? É a humildade. Porque humildade não é olhar para baixo, né? Humildade você está olhando para cima, para ver onde você precisa chegar, né? E muito, muito boas suas palavras. O comandante do Corpo de Bombeiros aqui com a gente, comandando aqui nosso momento positivo, né? Se a gente puder fazer minutos positivos durante o dia, a gente está ativando, né, positivamente nossa sociedade. E agora vamos trazer também o Major Alexandre, que é uma autoridade também na área dele, tem mestrado na área de ciências, engenheiro, já fez obras imensas por esse Brasil, estradas enormes, e vendo assim, ele também na área humana, como o senhor, conciliando também, ele é Master Coach, ele pode falar um pouco mais dessa trajetória dele. Eu quero convidar agora o doutor Alexandre, Major Alexandre, e que trabalha também muito pela restauração de famílias. Ele tem um trabalho belíssimo com a esposa dele, né, doutora Patrícia, e uma família linda. E eu quero também dar esse abraço aqui virtual, né? Vamos fazer aqui essa corrente positiva junto com a Margarida. E eu vou ouvir também até onde der aqui, porque eu tenho que entrar em outra reunião às 8 horas, né? Às 20. Mas eu quis estar presente, corri na estrada para chegar aqui. E agora vamos ouvir, porque o Major Alexandre, assim como também o comandante Ronaldo, são pessoas dedicadas ao bem. Então, vamos ouvir e vamos praticar também esse exemplo, o arquétipo da bondade. Tudo de bom, um abraço a todos que estão participando e também aos internautas, né, que vêm nos acompanhando. Tudo de bom, vamos continuar. E depois a enfermeira, né, a doutora Margarida, vai fazer depois o encerramento, e se os senhores quiserem responder algumas perguntas, vai haver tempo, a Juliane vai ficar disponível até a hora que os senhores estiverem dispostos, né, a interagir, dialogar aí com as pessoas que estão assistindo. E sempre vem chegando mais gente. É isso, tudo de bom. Vamos lá, gente, ouvir agora o doutor Alexandre. Ótimo, vamos lá, doutora, vamos lá, agradeço a oportunidade, muito boa noite, doutora Francinete, boa noite, coronel, minha continência aqui para o senhor, coronel. O coronel Jefferson também está aí, muito boa noite, uma satisfação tremenda estar aqui, uma gratidão poder estar, de alguma forma, estar recebendo aqui essas ótimas palavras que sempre nos agregam. Está em Belém, né? Que o coronel está aqui em Fortaleza, o senhor está em Belém, pode falar um pouquinho também aí de onde o senhor está, né? Aqui em Belém. Saí de Fortaleza, estamos aqui há 2 anos, uma capital que eu recomendo para quem não conhece. Eu, particularmente, não conhecia o norte do país. É bem interessante, a cultura um pouco diferente, apesar de ser próximo ao norte e nordeste, mas a gente percebe que já tem a sua diferença. Mas é muito rico, as pessoas muito acolhedoras. Compensa conhecer. Quem quiser conhecer Belém pela sua cultura, pela sua diversidade aqui de vegetação, cultura de alimentos, as pessoas muito próximas, pessoas muito gente boas. Eu, particularmente, virei fã do belenense. Por onde eu for agora, vou falar bem do belenense, né? E de coração, já tenho o Belém aqui, não sabemos se vamos ficar no ano que vem, mas a gente, graças a Deus, a gente já aproveitou bem aqui a cidade, né? Mas também dar boa noite a todos aqueles que estão aqui presentes, dar boa noite para a Jussara, boa noite para a Célia, Terezinha, Juliane, Domingas, Priscila, Verônica, a Rita, Patrícia, Pati, meu amor, está aí também,
Alíria, Luísa, Jussara, Cláudia, boa noite. Boa noite também para Lenir, própria Margarida, Iara, enfim, boa noite para quem vai chegando. Gente, que vocês aproveitem bem esse momento. Coronel, agradeço aí as palavras do senhor, Coronel, foram fantásticas. Respeito muito o Corpo de Bombeiros, eu vejo o bombeiro militar, Coronel, como assim, verdadeiro, como o senhor fala, são verdadeiros heróis, são verdadeiros anjos da guarda, né? Eles entram ali onde muitos não têm coragem, são ali a grande esperança nos momentos ali de maior dor ali da sociedade, né? Sempre ali no momento ali de mais aperto. Nós ali das Forças Armadas, a gente fica mais em função do combate, manter os poderes constitucionais do país, manter, quando é necessário, garantia da lei e da ordem, mas no dia a dia, quem socorre diretamente a população nas suas necessidades ali, realmente é o Corpo de Bombeiros, e eu tiro o chapéu. Quem sou eu para dizer, o major, dizer que elogiar um trabalho do Corpo de Bombeiros, mas naquilo que eu vejo, Coronel, tiro o chapéu aí pelo trabalho dos senhores, né? E realmente bondade é tudo aquilo que assim, o espírito do bombeiro para entregar a vida, prova de amor maior não há, né? De quem oferece a sua vida e arriscando para salvar a vida de outros, né? Realmente é de tirar o chapéu, Coronel. De tirar o chapéu e até de emocionar o trabalho do Corpo de Bombeiros, né? E tem tudo a ver com bondade. Mas iniciando já o tema com relação à bondade, nós aqui vamos passar, o tempo previsto é em torno de meia hora, né? Acredito que vai ser isso. Seria muito interessante, aqui nós vamos demandar nessa meia hora 2 esforços, né? Duas demandas, demanda de tempo e demanda de energia, né? Então, estamos falando aqui no sábado à noite, onde nós estamos aqui juntos. Seria muito interessante, quando Deus reúne, eu acredito que isso não tem, sempre há um propósito para isso, e sempre tem coisas boas, assim como o Coronel falou, que ele calou aqui no meu coração, já registrei, que você registre aquilo, não só o que o Coronel Ronaldo falou, o que eu vou falar, registre aquilo que vai ser colocado aqui, que de alguma forma ela pode ser hoje para você, tá? Eu vou ter um apoio aqui que, para esse momento, eu me preparei e fiz aqui algumas anotações. Em algum momento eu vou olhar para cá, porque minha memória não tem como memorizar tudo, então aqui o computador aqui do meu lado eu vou para poder guiar esse momento, né? E eu também vou buscar nessa meia hora que a gente interaja, vou perguntar, vou pelo menos no sim, para que sei que a maioria a gente fica aí com a câmera desligada, mas estamos aí conectados para nos mantermos essa conexão. A gente vai ter buscar essa interação, ok? Então, a bondade ela é uma virtude, né? É uma virtude muito nobre, né? Eu diria até que ela é uma virtude divina. E a bondade por si só, ela não anda sozinha. A bondade não tem como andar só. Ela anda junto com outras virtudes, né? Quando se pratica a bondade, quando se exercita a bondade, você não tem como ela andar sozinha. Ela sempre puxa alguma coisa, né? E hoje, né, eu acredito que essa inspiração da doutora Francinetti foi algo assim guiado por Deus, porque há-se uma necessidade de se pensar coisas boas, de se alimentar com coisas boas, coisas nobres, né, digamos assim. E por que não dizer coisas de valor, né? Existe uma comunicação hoje que ela é feita, que a maioria das pessoas, infelizmente, ela pode não perceber, eu acredito que aqueles que estão aqui talvez percebam, né? Como a doutora Francinetti falou, apesar de ser militar, ser engenheiro, mas me aproxima muito a área de desenvolvimento humano, eu tenho me descoberto e feito vários cursos na área de desenvolvimento humano, e dentro desses cursos que eu vi do curso de hipnose, nós percebemos que existe uma situação que pode ser colocada na população em geral de confusão mental, né? E se a gente observar assim, em linhas rápidas, em raciocínios rápidos aqui, o que se vive hoje é uma situação de confusão mental, que ela é muito propício para, como se chama na hipnose, você dar sugestões mentais. E essas sugestões mentais, elas são facilmente acolhidas. Então, por exemplo, um fato simples. Estamos em período de pandemia, começou-se uma vacinação, não se tem uma plena certeza, mas que a vacina ela é efetiva. Cuidados, quais cuidados efetivos?
Ou seja, toma-se atitudes, existe um risco real, um risco invisível, mas com uma certa incerteza, né? Uns dizem umas recomendações para serem feitas, outros rebatem, tal medicamento serve, tal não serve, ou seja, é um estado de confusão mental onde a população ela fica assim no estado de tensão, né? É muito fácil para quem está, digamos assim, para alguém que tem uma intenção de manipular a massa, ela emitir comandos que, assim, é como se a mente estivesse aberta, ela fica muito sujeita a absorver um comando e acreditar naquilo. Por isso que, geralmente, num transe hipnótico, ao se emitir sugestões, o profissional, aí ele emite sugestões positivas justamente para, no inconsciente, aquele inconsciente absorver aquilo e fortalecer uma determinada ideia, uma determinada crença, algo que aquela pessoa necessite para poder melhorar o desempenho ali na sua vida em determinada área, né? Só que hoje essas sugestões, elas são muito conflitantes. Então, são sugestões ali que causam um conflito, seja na política, seja na saúde, sejam nos valores ali, valores de família, né? São ideologias que são colocadas, assim, logicamente, respeitando ali todas as ideias, mas o que eu estou falando aqui são pessoas que podem estar se aproveitando de determinado momento para colocar uma sugestão, e por falta de consciência da sociedade de que isso pode estar acontecendo, e a pessoa, de repente, ela está recebendo, digamos ali, uma programação mental de forma inconsciente, e que aquilo vai alimentar nela uma determinada ideia, sem ela perceber, daqui a pouco ela vai estar acreditando naquilo e não sabe nem por que está acreditando, né? Esse é um grande risco, ao meu ver, vendo hoje. Então, há uma necessidade de que nós tenhamos uma consciência, há uma necessidade de que você busque cada vez mais uma necessidade de uma consciência, de analisar aquilo que está chegando para você, analisar por que você está sentindo determinado medo, por que você está sentindo determinada insegurança. Há uma necessidade de se analisar, há uma necessidade de buscar esse conhecimento, né? Nós não podemos, digamos assim, viver soltos, né? Nós temos que ter uma consciência mais elevada, né? E a bondade, ela se encaixa nisso, a busca de ser bom, ela vem casar como uma luva nisso, né? As pessoas hoje buscam o quê? Buscam ter um bom relacionamento, ter dinheiro, ter uma boa profissão. Nesse período aí, várias pessoas fazem curso online para se capacitar melhor, né? Isso é importante? Importante, é importante. Inclusive, nós alimentamos nossos filhos. Eu tenho dois filhos já de 13 anos. Nós incentivamos muito o estudo para que seja profissional, para que tenha características, para que tenha, digamos, habilidades, né? Mas, às vezes, a gente esquece de incentivá-lo para que sejam pessoas boas também. E eu acredito que essa seja, digamos assim, uma maior influência que a gente pode fazer para uma pessoa, para que eles sejam bons, pessoas sejam boas. E, infelizmente, na nossa sociedade, eu diria até no mundo como um todo, existe um sentimento assim pejorativo do bom, né? Quando fala que assim alguém é bonzinho, né? Tem gente que vê com maus olhos isso, né? Não com olhos maus, mas digamos assim, no tom pejorativo. Fulano, você é bonzinho demais, né? Quem foi que já ouviu isso aí de alguém? Fulano é bonzinho demais. Isso, geralmente eu estou me referindo a uma coisa boa de alguém? Não. Quando eu falo que fulano é bonzinho demais, geralmente eu estou dizendo que ele é bobo. Ser bom, eu tenho que ter coragem, antes de mais nada. Eu tenho que ter uma predisposição interna, né? Eu tenho que ter um movimento interno para poder ser bom. Porque se a sociedade diz que bonzinho, eu tenho que ser esperto, eu tenho que, de certa forma, não ser ruim, mas eu tenho que levar vantagem de alguma forma, né? Eu estou num ambiente competitivo, né? Eu tenho que me superar, eu tenho que ser melhor, né? Mas será que eu posso ser bom nesse termo? Ou então, para mim ser bom, eu tenho que baixar a cabeça, como a doutora Francinete falou? Não, eu não preciso baixar a cabeça. Eu tenho que concordar com o que todos dizem.
Não preciso estar concordando para poder ser bom. Eu preciso não emitir minha opinião a respeito daquilo que eu penso se alguém falou alguma coisa que feriu nos meus princípios ali, alguém falou alguma coisa que para mim não bateu legal, ou seja, feriu ali os meus valores, e eu tenho que engolir aquilo, eu sou obrigado a aceitar porque os tempos são outros, porque é a modernidade. Não, ser bom não é isso. Ser bom não é isso. Mas você está querendo dizer que nós temos que ser bom o tempo todo? Não, nós também não temos como ser bom o tempo todo. Não temos, nós somos sujeitos ao erro, nós somos sujeitos a errar. Somente quem é bom o tempo todo? Só Deus. Deus que é bom o tempo todo. A palavra de Deus diz, né? No Salmo 106, louvai a Deus, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Somente Deus é bom o tempo todo. E eu pergunto, pessoas boas, elas podem gerar atitudes más? O que você acha? Uma pessoa boa pode gerar atitude má? Podemos. Sem querer, nós podemos. Por ignorância, por não estar vigilante, ou até por crença limitante, sim. Por desconhecer, por uma ignorância, pessoas boas podem, enfim, podemos estar fazendo mal sem a gente querer, né? São Paulo fala também, né? Numa das cartas dele, eu busco fazer o bem, mas às vezes eu faço mal. E eu vou estar errado por isso? Não. A busca em fazer o bem, ela é constante, ela tem que ser constante na nossa vida, né? O que nós temos que buscar é sermos prudentes, né? Pessoas boas não necessariamente são pessoas bobas. Jesus disse, sereis prudentes como a serpente, mas mansos como as pombas. Ser uma pessoa boa, mas sim prudente. Eu tenho que observar o que está vindo até mim. Eu tenho que observar do que eu tô, o que estão jogando para mim, né? As mídias, elas não perguntam, a televisão, TV a cabo, os vídeos que eu vejo no WhatsApp, Instagram, Facebook, quem manda para mim não está perguntando se aquilo ali vai ser bom. Alguém está querendo me mandar alguma coisa, está querendo me influenciar com determinada ideia, está querendo me influenciar com determinado conteúdo. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma consciência crítica, eu tenho que ter um nível de consciência para poder perceber se aquilo é bom para mim ou não. Ser de prudente como a serpente, mas simples como as pombas, né? Nessa situação de sugestão que nós recebemos, nós podemos cair, às vezes, numa situação de pessimismo, pessoas boas sendo pessimistas, pessoas boas com excesso de preocupação, que não conseguem refletir atitudes boas. Isso pode acontecer. Está falando aí que são pessoas... Todos nós nascemos para o bem. Deus criou o ser humano para o bem, para fazer o bem. Deus criou o ser humano para fazer coisas boas. E quando eu faço algo, o que a colega falou aí, crença, né? O que é uma crença? É aquilo que eu faço repetidamente, aquilo gera uma convicção. Então, se eu não atento, olha a consequência disso, se eu não atento àquilo que eu falo, se eu estou preocupado, se eu estou vivendo uma vida nervosa, uma vida ansiosa, então eu não consigo ali transformar em ação a minha consciência de que eu tenho que fazer coisas boas, então eu começo de repente a acreditar que eu posso não ser uma pessoa boa, eu posso começar a acreditar no absurdo desse, né? Eu posso acreditar que, de tanto eu não, digamos assim, tentar fazer o bem e não conseguir fazer, eu começo a alimentar uma crença de que eu não faço coisa boa. E o pior, que aí eu começo a fazer, de repente, coisas... se eu não faço coisa boa, eu faço fazer o quê? O mal. Começo a fazer o mal para mim e o mal para o próximo. E isso, na verdade, digamos assim, é o pior que a gente pode fazer, digamos assim. Que, se Deus nos criou para fazer o bem, para fazer a sua vontade, Deus nos criou para que nós nos amemos um ao outro, amemos a Ele, com toda a força, com toda a intensidade, com todo amor, e amemos ao próximo.
Então, de repente, a gente começa a não amar o próximo por atitudes más e não amar a si próprio, e, consequentemente, a gente não ama a Deus, aí, digamos assim, é um declínio da humanidade, né? Ninguém quer isso, pelo amor de Deus, ninguém quer isso, né? Por isso, nós precisamos de coragem, nós precisamos de uma coisa chamada de autoconhecimento. Precisamos saber onde é que a gente pisa. Precisamos saber onde é que os nossos corações pisam. Os nossos ouvidos, eles tinham que ter ali umas verdadeiras trincheiras para que a gente limitasse aquilo que a gente ouvisse. Nossos olhos tinham que ter ali um verdadeiro filtro, lente de filtro, para que a gente perceba aquilo que vai ver. Se for algo que não vai alimentar uma bondade em mim, descartasse. Ter essa coragem de descartar. Coragem de descartar o que não é bom para mim, coragem de descartar o que não é bom para minha família. Essa coragem, ela é mais do que necessária, esse posicionamento, né? É o que a gente percebe muitas vezes. A gente vive no estado de mornidão, vive no estado de como se fosse um congelar, né? Aceitando tudo que vem, né? Aceitando sem saber o que tá vindo, aceitando e se sujeitando, né? Por isso que a gente observa, né? É fácil perceber. Você tem que sair nesse plano de consciência. Você tem que sair um pouco de si e observar como que as coisas estão acontecendo. Isso é fundamental, isso vai acontecer. Então, quando você observa determinado comportamento da massa da população, o que se concorda, o que se discorda, você percebe que há um alimentar de uma determinada ideia, digamos assim, né? E quando você começar, de repente, a defender algo, ou até, digamos assim, o seu diálogo mudar, ou até você se sentir agradável vendo certas coisas, você tem que se questionar por que você está vendo isso e está achando interessante. Porque, de repente, a gente pode dizer assim, está tendo uma programação mental ali que você está sendo sujeito e você não está percebendo, né? E todos nós somos capazes de ser bom, né? Todos nós. Né? O espaço aqui, ele não cabe isso, mas existem ferramentas com que nós busquemos esses recursos internos para que nós facilitemos em nós a prática do bem e para que nós sintamos e assumamos essa virtude, tenhamos a virtude da bondade. Existem recursos internos que a gente não trabalha, mas que todos nós, não existe ninguém melhor do que ninguém. Deus disse em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nós temos uma porção divina. Então, se Deus é bom o tempo todo, eterna sua misericórdia, essa bondade, essa semente da bondade existe em mim, existe em você, existe em cada um que está aqui. Essa semente da bondade, às vezes, ela pode estar lá, escondidinha, né? Às vezes é difícil de germinar. Por quê? Porque o que eu tenho alimentado são outros sentimentos. Então, existem recursos internos nossos, por isso que eu digo que você tem que ter coragem, tem que buscar o autoconhecimento, se conhecer. Cada um aqui temos os nossos vícios, cada um aqui a gente sabe onde é que pisa, cada um aqui tem as suas crenças, cada um aqui, eles têm, digamos assim, a sua vida, né? E é muito importante que a nossa vida seja uma vida coerente, que as nossas ações elas sejam coerentes com aquilo que a gente acredita. Não motivado por nada. Por um sentimento não motivado. Até eu posso fazer isso de forma forçosa. Mas eu vou estar sendo... Eu acredito que aquilo é bom, mas eu, por si só, eu não consigo fazer. Eu acredito que, por exemplo, quando eu vejo alguém na rua que me pede algo, que está com fome, eu acredito que aquilo é bom ajudar, mas eu não consigo. Eu não tenho forças, porque eu olho que eu vejo que ninguém ajuda e eu também olho ali, eu não tenho forças, né? Ou seja, então, quando a minha mente acredita que algo é bom, mas eu não faço, isso não é legal, né? Ou seja, eu estou agindo de forma dissonante com aquilo que eu acredito. Então, é interessante que nós busquemos fazer força, essa coragem, uma predisposição interna para que nós, independente do que a sociedade diga, independente do que o amigo diga, que a gente faça aquilo que a gente acredita. Se você acha que é o certo no seu coração fazer,
ir lá, está todo mundo passando, ignorando aquele, e você quer parar na corrida do seu trabalho, ir lá comprar um lanche e dar para aquela pessoa, faça isso. Você está sendo coerente. Nós somos exemplo, muitas vezes, sem falar, só pelas nossas atitudes. E, de repente, aquilo, a nossa atitude, alguém pode estar nos observando, não que você vai fazer para ser visto, ser vista. Mas aquela sua atitude, ela pode, de repente, estimular outra pessoa a fazer o mesmo. Coerência. E pode-se pensar, mas eu sempre estou errando, né? Tem solução? Claro que tem. Lembra a passagem de Jesus com a mulher adúltera, que sempre errou? Eu me vejo várias vezes nessa situação da mulher adúltera. Tem chance? Tem. Jesus disse, ó, a partir de agora vai, não volte mais a pecar. Jesus não perguntou, o que você fez antes? A partir de agora. Tomou consciência? Quero ser bom? Não interessa o que eu fiz para trás. Vou ser bom a partir de agora. Vou ser coerente com aquilo que eu acredito, a partir de agora. Né? Jesus disse isso. Vai, não volte, não faça mais aquilo que você fazia. Nós temos essa porção divina em nós temos capacidade. E assim, esse exercício, você já vai utilizando esses recursos internos, ela vai fortalecendo em você uma crença de capacidade. Isso é muito interessante. Digamos aqui, das crenças primais do ser humano, a crença de capacidade é de você sentir que você é capaz de fazer algo, né? Ela reforça em si outra crença, que é a crença de identidade. Quem faz algo de bom é porque é bom. Isso é muito interessante para o ser humano. Você se ver como uma pessoa boa, o bem está em você. Não só você acreditar que você tem um recurso interno, mas que esse recurso interno, você, digamos assim, você extravasa esse recurso interno. Você acredita, não só você faz coisas boas, mas você acredita que você faz coisas boas. Então você começa a se ver de forma diferente, né? E se fazer, sim, você só pode fazer alguma coisa se aquilo está dentro de você. Concordo plenamente. E também, digamos assim, olhando aqui, expandindo o nosso estado de consciência, né? Se praticar bondade, se fazer o bem, digamos assim, se tirando o momento, olhando, digamos assim, no espectro maior, né? Ele tem a sua finalidade, digamos assim, maior, né? Eu estou me desenvolvendo como pessoa, eu estou me tornando, digamos assim, uma pessoa mais agradável a Deus, mas isso aí a longo prazo, o que eu vou colher com isso? Em buscar ser uma pessoa melhor, em me forçar a exercitar, a praticar o bem, né? Existe algo que eu vou colher. Existe a lei da semeadura, que ela fala que aquilo que se planta, Gálatas 6, capítulo 7, fala aquilo que se planta, que se colhe, né? De Deus não se zomba, aquilo que o homem planta, aquilo ele colherá. E tem outra passagem que fala que você colhe aqui, mas nem tudo você colhe aqui, outras coisas você colhe na eternidade. Então, esse olhar também é importantíssimo. Não o que eu vou fazer para colher aqui. E se eu colher aqui também, eu não ficar cobrando a ninguém, porque eu estou fazendo bem e não está vindo coisas boas para mim. Você faz porque você acha que é certo. Por quê? Porque no seu coração, na sua identidade, você acredita e você tem a convicção que tem que fazer o seu. Eu nasci para fazer o bem. O ser humano nasceu para fazer o bem. Para amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. A gente se realiza. Se alguém aprende alguma coisa, exemplo da doutora Francinete, ela tem aí uma bagagem de conhecimento, se aquilo servir só para ela, né, assim como cada um aqui, que eu não conheço a profissão, se servir só para cada um de vocês, não faz sentido. Então, você recebe de graça, receber de graça, deveis dar. Mas foi com o meu esforço? Sim, mas tudo que a gente recebe é dom de Deus. Tudo que nós recebemos é dom de Deus. Embora seja um curso que eu paguei, embora seja um esforço que eu tive para estudar, para ler tal livro, mas tudo é dom de Deus, quem me dá a inteligência é Deus. Assim eu acredito. Então, o ser humano ele se realiza quando ele faz as duas coisas. Quando eu recebo algo que eu aprendo, que eu cresci, que eu aprendi como ser bom,
E quando eu contribuo, aí eu estou realizando a plenitude daquilo que é o primeiro mandamento, né? E vamos ver aqui 5 pontos, tá? Que nós podemos fazer para exercitar, digamos assim, né? 5 pontos práticos, atitudes simples que nós podemos fazer para que, digamos assim, esses recursos internos nós utilizamos para que nós podemos ser pessoas boas. Primeiramente, uma atitude simples. Comece a registrar aquilo que você fez de bom. Eu sei exatamente o que você está pensando. Você vai dizer assim, poxa, é bobagem registrar aquilo que eu faço, não compensa. Geralmente, aquilo que a gente faz, a gente tende a diminuir, tá? E eu digo mais, se você não valorizar aquilo que você faz, quem vai valorizar? Seja o simples, tá? As atitudes simples que você fez. Poxa, eu dei um bom dia, poxa, eu fui lá, levei um copo d'água, poxa, coisa que eu nunca fiz, eu fui lá, ou no dia a dia, o que você faz? Registre. O que você fez de bom? Quais coisas boas? Imagina só, você tem um livro ali, um caderninho para você registrar aquilo que você fez de bom, né? Aí você registra 20 coisas por dia. Com certeza você vai fazer mais, e você faz mais. Mas você registrando 20 coisas boas que você fez no dia, exige existem várias literaturas que chamam de critérios de criação de hábito, né? Então, dentro aí de 3 semanas, mais ou menos, uma métrica é essa, você começa a fortalecer de forma muito intensa essa crença de que você é capaz de fazer coisas boas, porque você enxerga. A nossa mente foge, né? Ah, eu só vou me lembrar? Não, não tem como lembrar. Se eu perguntar aqui, quero ver quem que responde. Hoje, na data de hoje é 4, né? Há 2 dias atrás, olha só, 2 dias atrás, ou seja, no dia 2 de setembro, quem é que lembra o que almoçou no dia 2 de setembro? Só respondeu sim aí. Quem não lembra, que nem eu, pode colocar não. Isso é confiar na memória, se a gente for confiar na memória. Se a gente for deixar para registrar as coisas boas na memória. Com certeza. Ó, a Jussara lembra. Muito bem. Normalmente é isso, igual a Margarida, não lembra. Normalmente, a gente não vai lembrar. Por quê? A nossa memória, nós temos uma natureza multifocal, né? Por quê? Porque é por isso que a gente sobrevive. Porque o nosso foco é múltiplo, nós estamos prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo, né? É o quê? Poxa, é no trabalho, as providências do trabalho, tem as providências de casa, da família, vai na rua, está atento a todos os estímulos. Quando a gente anda, digamos assim, o ser humano andando na rua, eu já vi uma vez uma contabilidade, mais de 1000 estímulos que você recebe, mais de 1000 estímulos, né? Então você tem que ter uma natureza multifocal, é natural. Tudo aquilo que a gente vê, ela tende a ir, digamos assim, para uma memória, o que está naquele filme Divertidamente, né? Você vai na memória de curto prazo, no dia a dia. Para ir para a memória de longo prazo, você tem que, quando você escreve, existe um mecanismo de escrever, ele é diferente daquilo que você só falar e lembrar. Quando você escreve, existe um mecanismo digamos assim, que faça com que você entenda e perceba melhor aquilo que você materializa, aquilo que você está fazendo. E com o tempo, o que acontece? Você começa a entender que você é capaz de fazer o bem, você vai registrando, estamos somente no primeiro dos 5 pontos, tá? Você registra e você começa, aos poucos, você vai se sentindo bem com aquilo, porque você olha, caramba, imagina só, depois de 21 dias, você olha lá, tantas folhas de coisas boas, 20 dias, ou seja, 20 registros por dia de coisa boa, você fala, caramba, eu sou muito bom, olha a quantidade de coisa boa que eu fiz. Olha o sentimento, o fortalecimento de crença de capacidade que é formado aí para você, tá? E se você faz aquilo ali, você sente uma coisa boa com aquilo ali, melhor ainda. Você fez aquilo ali, você sente que aquilo realmente é bom, excelente, primeiro ponto. Segundo, nisso que você faz de bom, que você, digamos assim, já tem um caminho neural para fazer, ou seja, quando eu faço algo, é porque existe um caminho neural que eu já sei de forma inconsciente, ou posso fazer isso de forma consciente, existe um caminho neural para poder fazer aquilo ali. Então, aquilo que eu registrei de bom, naquela lista de 20 aspectos bons, aquilo que eu consegui realizar durante o dia. Realizei mais, mas eu coloquei aqueles 20.
Se eu conseguir fazer isso melhor, se eu, de repente eu pensar, como que eu posso fazer melhor aquilo que eu já estou fazendo? Como que eu posso fazer melhor aquilo que eu já estou fazendo? E você vai chegar à conclusão que muitas coisas você vai conseguir fazer melhor. E olha, é tão interessante, é tão interessante. Você, de repente, você vê um hábito, vê que aquele hábito é bom, que você tem que fazer, que já é natural para você, que às vezes você sequer pensou, como é que eu posso melhorar isso? Porque, afinal de contas, vamos lá, olhando aqui num aspecto maior, né? Assim, eu nunca me comparo com ninguém. Eu sou uma pessoa boa por mim mesmo. O que eu tenho que ser? Não é melhor que fulano, eu tenho que ser melhor cada dia. Como é que eu sou melhor cada dia? Olhando aquilo que eu faço que eu já sei fazer, que não pode entrar numa zona de conforto, não pode entrar, digamos assim, num automático. Veja como eu posso fazer melhor. Se eu já cuido do meu filho, né? Como é que eu posso fazer isso aí melhor? Se eu já sou uma pessoa melhor no meu trabalho, digamos assim, eu faço aquilo, como é que eu posso fazer melhor? Se eu já tenho um desempenho melhor, como é que eu posso fazer para ter um desempenho melhor ainda, né? Isso é tão interessante, porque além de você registrar, se você só registrar e não fizer isso, corre o risco com o tempo você minimizar, porque se torna tão comum. E nós, seres humanos, apesar de que aparentemente é um desconforto, mas nós somos movidos por desafios. A gente gosta, a gente aprende ali, a gente com, digamos assim, uma pressãozinha, né? Tem gente que não gosta muito disso, mas isso aí é outras coisas aí, mas é natural. Você vê que a gente trabalha melhor, o nosso corpo responde. Por exemplo, agora, antes da apresentação, você vê que se eu olhasse meu estado aqui, a pupila estava dilatada, o batimento cardíaco estava mais acelerado, a minha respiração estava mais ofegante, mas com certeza isso faz parte, e isso é bom, e isso é ótimo, porque isso puxa sangue para o cérebro, eu estou utilizando ali do meu melhor potencial, ou seja, aquilo que eu aprendi, o que eu for fazer, eu estou, digamos assim, no meu melhor desempenho. Isso é bom. Isso é ótimo, isso aí quando está acontecendo. Logicamente, dentro de um grau de normalidade, né? Não estou falando aqui em coisas excessivas que geram taquicardia, geram falta de ar, não estou falando disso. Estou falando numa situação normal, tá? Numa situação normal. Nós precisamos disso, desse estímulo, ele é bem interessante, né? O que acontece hoje, só puxando esse gancho num parênteses, nós somos hiperestimulados, né? Por isso que as pessoas, às vezes, tem às vezes, um taquicardia, uma falta de ar, às vezes, numa situação normal, não está tendo nada no seu dia a dia, porque são hiperestimulados, né? Não, esse é um ponto, somos hiperestimulados. Então, ok, estamos no segundo ponto, né? Vamos dar uma acelerada aqui, né? Então, primeiramente, registrar aquilo que eu faço de bom. Segundo, aquilo que eu registrei, o que eu posso fazer melhor, tá? Terceiro ponto, deixa eu descer aqui para ver aqui o terceiro ponto, né? Dentro daquilo que eu for fazer de bom, né? Dessas minhas bondades, daquilo que eu faço de bom, né? Se for fazer com relação às pessoas, né? Aqui em casa, a gente já, assim, a utilização de celulares, ela vem prejudicar muito a nossa interação, e a gente, mesmo sem perceber, a gente acaba fazendo isso. Olhe as pessoas nos olhos, tá? Quando se for dirigir alguém, se dirija o tronco para falar com alguém, né? Ou seja, aquilo quando você fizer, ou seja, você faça com inteireza, tá? Esse é o terceiro exercício. Aquilo que você fizer, faça mais estando ali, né? Se volte para aquilo que você vai fazer, né? Porque às vezes a gente faz duas coisas ao mesmo tempo, nem olha ou fala com alguém, fala olhando no celular, nem se vê. Sim, olha aquilo. E se for se referir a alguém, fale verbalizando o nome daquela pessoa, né? Isso é inclusive falado no livro do como influenciar pessoas, né? Você a melhor palavra que a pessoa ouve é o nome dela. Você não fica satisfeito quando alguém fala o seu nome, fala com você, Jussara, Terezinha. Como é bom a gente ouvir o nosso nome. Então, quando você se referir a alguém, olhe nos olhos. Os olhos, eles são o espelho da alma. A gente, quando você começa a perceber, né,
pessoa, você fica encantado com... Eu sou encantado com o comportamento humano. Eu sou um estudioso, eu fico maravilhado com o comportamento humano. Tem pessoas que elas estão sorrindo, mas os olhos, eles não mentem. Os olhos não estão sorrindo. A pessoa está sorrindo, mas o olhar dela, às vezes, é de medo, de susto. Tem pessoa que está dialogando, ela vive com um olhar assustado. Os olhos são o espelho da alma. E quando você fala com uma pessoa, que você olha nos olhos, você tem uma conexão diferente. Tem algo que acontece que digamos assim, pode até dizer que é sobrenatural. Então, e quando você se volta para aquilo, para fazer ou para conversar, para dialogar com alguém, que você tem aquela interesse, a sua conexão com o indivíduo, seja familiar, seja no trabalho, seja aquilo que você está fazendo, o seu ofício, você estando com mais interesse naquilo ali, você vai fazer melhor aquilo ali. Com certeza você vai estar instigando a prática do bem, porque você vai estar mais inteiro. Terceiro exercício, tá? Quarto exercício. Eu me trabalhar para perceber a dor do outro. Eu me trabalhar a empatia. Mas às vezes não se culpe se você não sente, mas você pode se trabalhar isso, né? Se colocar no lugar do outro. Esse é um excelente exercício. Vendo na situação do outro, poxa, fulano, se eu estivesse no lugar dele, como é que eu estaria me comportando? Mas não sou eu. Mas se coloque. Você estaria sentindo o que ele está sentindo? Como que você faria? Isso aí você consegue até ajudar, você consegue ser uma pessoa melhor, fazer o bem melhor para aquela pessoa, porque às vezes você, se colocando no lugar dela, você tem uma visão que de repente ela não está tendo porque está numa situação difícil, que ela não consegue raciocinar. Você se colocando no lugar dela, mas com a sua tranquilidade, você consegue ver uma solução. Ei, fulano, você pensou em fazer isso? Está acontecendo isso, né? Eu sei que você está passando, né? Você experimentou fazer isso? Fulano, nem pensei. Pois é, experimenta fazer isso. Vem cá, eu te ajudo a fazer isso aí. Quarto ponto, tá? Se coloque, aprenda a se colocar, se exercite, tá? No lugar dele, o que eu faria no lugar dele? O que eu faria no lugar daquela pessoa? Que dor que ele está sentindo, né? Jesus sentiu a dor do outro. Quando alguém sofria, Jesus chorou a morte, sentiu a perda, né? Por que nós não vamos querer sentir, né? Se isso faz bem, se ele nos mostra o caminho e ele fez, é por aí, tá? E além do mais, tem uma espiritualidade que a gente fala, que nós vivenciamos, que tem uma pergunta muito interessante. Em situações desafiadoras, quando você faz a seguinte pergunta, no meu lugar, o que Jesus faria? Se você começa a adotar isso como uma prática, você vai ver que maravilha que são as respostas que vêm para você. No meu lugar, o que Jesus faria? Com aquela dor, com aquele que o meu amigo está passando, que essa pessoa que às vezes eu nem conheço. Poxa, mas ele está chorando. O que dor fazendo? Poxa, e no meu lugar, o que Jesus faria? Poxa, aí você vai ver, experimenta fazer, você vai ver que mágico que vai vir, né? Quarto, então, vamos lá, quinto ponto, né? E último, tá? Eu tenho que vigiar as brechas da minha vida, tá? O que são as brechas? É por onde eu escorrego. Então, se eu estou querendo fazer o bem, eu quero ser uma pessoa melhor para ser mais bondosa, eu tenho que, se eu tenho vícios, se eu tenho limitações, se eu tenho, digamos assim, gatilhos, coisas que acontecem, que fazem com que eu escorregue, eu tenho que vigiar essas brechas. Particularmente aqui em casa, nós nunca fomos de beber muito álcool, nunca, né? Mas chegou um momento que eu percebi que, às vezes, o pouco que a gente bebia, né, estou sendo aqui como exemplo, lógico que a situação particular nossa, a gente poderia estar sujeito a algumas coisas que eu falei, seja pelo ambiente, ou seja por uma influência com os filhos que estão crescendo. Eu falei, poxa, eu vi ali como uma brecha, vigiei a brecha, eu percebi que eu seria uma pessoa melhor se não bebesse. Fica aquela preocupação, mas será que eu vou estar sendo antissocial? Será que não é demais? Então nunca vou relaxar? Fica aquele receio, né? Mas olha, não fez falta. Isso aí foi desde 2017. Não faz falta. Isso para mim, tá? Então, vigie as suas brechas. Vigie aquilo que você enxerga, né? Aquilo que você sabe. Mas para isso, mais uma vez, é necessário autoconhecimento.
Busque se conhecer melhor. Busque se conhecer. Busque perceber aquilo que você precisa fortalecer em você. Tá? E por fim, já finalizando, né, nós podemos chegar nesse momento, assim, poxa, Alexandre, eu percebi algumas coisas legais, anotei aqui, agora está diferente, né? Poxa, quero... Isso aqui eu vou fazer agora diferente. Entenda o seguinte, nós temos um caminhar, né? Uma percepção, por isso que é interessante a gente estar registrando, essas percepções, elas geram, digamos assim, já um estado de consciência já diferenciado, né? Mas existe um caminhar. Tudo aquilo que se decide fazer, né, é muito bacana, é muito legal, mas, como eu falei, você tem que ter coragem para poder ser bom, tem que ter coragem para mudar. Por quê? Para se fazer, são coisas simples esses pontos. Mas tem que ser numa rotina, tem que ser dia a dia. Ou seja, não é um evento que muda. Assistir aqui esse momento, poxa, o Coronel Ronaldo falou uma coisa legal, pronto, eu já mudei. O Alexandre falou outra coisa legal, pronto, eu já mudei. Não, é um processo, né? Não é um evento. Viu o evento, viu... Não. Anote aquilo, registre e vá praticando, né? O que você é, né? Aristóteles falava, se não me engano. O que você é? Você é aquilo que você faz repetidas vezes. Você vai repetindo, 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 e tem uma métrica para isso. Tem um livro, O Poder do Hábito. A métrica é 21 dias. Você vai fazendo aquilo. Logicamente, não é só criar o hábito. Você vai fazendo o hábito. Você quer criar aquele hábito, mas é porque é algo importante para você. Então, à medida que você vai fazendo, você vai exercitando, mesmo sem sentir, mas se é algo bom, você conseguiu realizar, você agradece. Obrigado, meu Deus, consegui realizar. Estou no caminho. Não é um hábito ainda, mas eu estou no caminho. Realizei, agradece aquilo ali. Poxa, reconhece que você está no caminho e aquilo você vai alimentando dia a dia, dia a dia, quando você vê que ele virou um hábito. Nada de imediatismo. Nada de imediatismo. Na construção de algo para algum hábito bom que eu não tenho ainda, nada de imediatismo, né? Eclesiastes 3. Para tudo há um tempo, no céu e na terra. Eu quero comer uma fruta, eu jogo aqui a semente. Já quero comer a fruta. Não vou comer a fruta. O que está sendo feito aqui é lançar uma semente. Lancei a semente. Aquela semente, ela vai... foi germinada ali, criou uma consciência. Agora vai ser trabalhado, tem que regar. E tem que ter a semente, tem que ter um solo fértil, né? A semente aqui, que o Coronel Ronaldo lançou aqui, que eu estou lançando, né? É uma semente que nós fizemos assim, inspirados por algo bom, a gente acredita que é uma semente boa, e um terreno fértil, que é o quê? Que é o seu coração. Aí você vai agora cultivar essa semente no terreno fértil. Você vai aguar ali, vai no sol, vai receber o sol, né? Ou seja, você vai fazer o exercício, a sua parte, com coragem, com disciplina, coisas simples que pode ser feito no dia a dia, e aquilo vai germinar, e daqui a algum tempo você vai se desfrutar daquela fruta. Ou aqueles benefícios seus, se você estiver plantando tâmaras, você não vai beneficiar, outra pessoa vai se beneficiar com aquilo de bom que está acontecendo em você. Nada de imediatismo, tudo há um tempo, tudo há um tempo. E por fim, sempre lembrar ao final do dia, né? Isso é um exercício. Poxa, será que eu fui uma pessoa boa hoje? O que eu fiz de bom hoje? Como é interessante, né? Se refletir na vida. Como é interessante. O que eu fiz de bom hoje? Né? Daquilo que eu olhei, caramba, eu consegui ser uma pessoa melhor, né? Aí você se imagina, poxa, fazendo essas atitudes, o que eu queria fazer de melhor aqui? Imagina só, se naqueles seus 20 pontos tem coisa que você não quer fazer. Que você não fez ainda. Se eu conseguisse fazer tal coisa, né? E essa rotina, daqui a 2 anos, como é que vai ser sua vida? E dentro de 5 anos, como é que vai ser sua vida? O que vai ter mudado? Agora eu pergunto a você aqui, para a gente finalizar, né? Escreve aqui uma característica de bondade. Se você quiser, pode colocar no meu privado, tá? Se não quiser colocar, mas pode colocar aqui para todos. Uma característica boa que você não tem, que você queria ter. Que de repente você tem um familiar, ou você tem um conhecido, ou até de repente você vê num filme alguém que, poxa,
assisti o filme da Mulher Maravilha e eu vi que ela tinha isso, eu queria. Assim, um característica de bondade, vocês, caramba, se eu tivesse isso, o que seria? Escreve aqui para mim, no privado mesmo, aí ninguém vai ver. Tá? Ou se você quiser partilhar para todos, pode partilhar, para a gente finalizar. Vamos lá. Que característica boa, que atitude de bondade, digamos assim, uma característica boa que outra pessoa, eu vejo em outra pessoa que eu queria ter em mim que eu não tenho. Vamos fazer melhor? Registre para você aí. Você não precisa me mostrar, não. Registre para você, tá? Cada um na sua individualidade, registre para você essa característica boa, tá? 2 somente. Somente 2. Que você disse assim, poxa, se eu tivesse aqui, se eu conseguisse praticar isso, eu seria uma pessoa melhor. Exemplo, aquele que nós falamos agora. Empatia. Poxa, eu não consigo aliviar a dor do outro. Às vezes eu olho assim, observo pessoas pedindo, eu não consigo, né? Eu não consigo ver não consigo sentir. Né? Por exemplo, eu queria ter mais empatia. Outra, por exemplo. Eu queria também ter empatia, compaixão. Eu queria ter vontade mais de ajudar o próximo, de repente ir lá, ser mais generoso, por exemplo. É uma, de repente não tem. Né? Então, ok, você escreveu 2 características, tá? Eu tenho o seguinte para te dizer. Eu só consigo enxergar algo que existe em mim. Então, se você escreveu 2 características, você pensou em 2 características que você acha que você não tem, porque você viu em outra pessoa, se você consegue ver algo em alguém, é porque, na verdade, isso existe em você. Eu só consigo enxergar algo em alguém se aquilo está em mim. Então, essas 2 características que você viu, que você acha que você não tem, na verdade, você tem. Elas estão em você, tá? E se você acha que você não tem, eu te digo, exercita ela, porque ela já está em você, tá? Acredite, você só pode ver algo quando já existe em você, tá? Então, parabéns. Aquilo que você quer, não estou falando porque você para te agradar, mas isso é verdade, você só consegue ver aquilo que está em você. Assim como tu pensas, tu és. Então, se você viu aquilo de outra pessoa, já está em você. Parabéns. Você tem. Exercite isso. Exercite esse seu recurso interno. Busque fazer em atitude simples. No simples, você chega a algo grandioso. Tá? Então, por aqui eu encerro minhas palavras. Agradeço demais a doutora Francinete. Agradeço aqui a atenção de vocês. Que Deus faça com que cada um colha nas suas necessidades, aquilo que foi falado, para que nós sejamos pessoas melhores, não só para nós, para o mundo, que tanto precisa, tá? Forte abraço. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe. Salve, Coronel. Obrigado, Coronel, né? Foi assim algo maravilhoso essa troca de energias, né? Porque o arquétipo quântico, né? Eles são trocas, por mais que nós estejamos distantes, né? Estamos fazendo essa troca, né? Desde o início da pandemia, a doutora Francinete começou esse trabalho, né? De aproximar as pessoas que estão distantes, né? E nós, desde o começo, estamos juntas. Assim, algo muito engrandecedor, né? Trazer o arquétipo da bondade, né? Que faz da gente, assim, que o nosso trabalho, que as nossas ações, né? Mesmo que distantes, estejam fazendo bem para o próximo, que é o bem para o próximo, na realidade, do nosso trabalho, né? É algo assim, cheio de muita grandeza, né? Grandeza de ser, de sentir, de buscar, né? Estar aqui com você, Coronel, né? Com cada um que aqui está ainda nessa live, que vai continuar e que ainda vai também assistir, né? É algo que nos traz aqui todos os dias
nesse mover, né, de transmissão de boas energias, né, porque é isso que estamos aqui fazendo, levando o arquétipo da bondade, do Amítico Swami, né, e de outros seres iluminados, que como nós estamos aqui, fazendo a transmissão, né, do bem, né, do melhor para o próximo. Eu acho que é isso. Muitíssimo obrigada. De bom. E aí eu me chamo Margarida Mororó, né? Estou aqui colocada como enfermeira, trabalho com pessoas que têm esclerose múltipla, né? Também tenho o diagnóstico de esclerose múltipla, mas estou aqui trazendo hoje o arquétipo da bondade, porque é nesse que nós trabalhamos, não é vir trazer aqui doença, não, né? Mas trazer o que dentro de nós podemos trazer de bondade para o outro, né? O que nós podemos fazer de levar para o próximo como luz, como a doutora Francinete disse ontem, né? Nós estamos tipo dentro de uma caixinha de gelo congelada, né? Limitados, achando que a gente só pode fazer aquilo que pensa que pode. Só que mesmo distante, nós estamos podendo fazer o bem. Eu aqui na minha casa, o senhor na sua casa também, a doutora Francinete no sítio, né? As pessoas que aqui estão, né? Cada um no seu lugar, escutando, recebendo, quem está longe recebendo nossas emanações de bondade, né? O que nós queremos colocar para cada um, né? Que recebe, que está aqui para trazer, né? E para também, juntamente, darmos as mãos, né? Porque a gente está aqui numa rede, né? Chamada rede de atenção ao próximo, né? Fazer o bem, eu acho que deve ser. A gente pensa que não, mas por mais que a gente não queira fazer o bem, muitas vezes o nosso Criador maior, ele faz com que a gente faça o bem, né? Não existe mal nenhum que dure e perdure uma noite, né? A gente tem que saber que o bem, ele sempre vem. A luz, ela sempre consegue atravessar barreiras, né? Que sempre vem a cura, de algum modo, né? E aí nós estamos aqui para isso, né? Para fazer essa entrega, né? Eu acho que essa entrega para o próximo, para o outro, é o que está faltando, né? Nessa pandemia. Eu creio que nós, como seres humanos, seres de luz iluminados, que cada um de nós somos, né? Muitos não sabem que somos, mas nós somos sim. Nós podemos emitir a alegria da bondade, do que mesmo de longe, distante, você pode fazer uma imposição de mãos e mandar para alguém que está doente boas energias, né? Que aquela pessoa fique bem, ou em oração, né? Cada um com a maneira que foi criado, que tem chamado as suas intenções, né? Então, isso é muito bom. Então, nós sabemos que durante essa pandemia nós estamos, tipo assim, limitados ao nosso espaço. Eu já estou saindo, estou indo para o hospital, estou indo visitar paciente há um bom tempo. Eu tenho como eu disse, eu tenho um ser iluminado lá em cima cuidando de mim bastante. Eu acho que onde eu corro, os anjinhos vão comigo, porque eu tenho escapado dessa pandemia, né? Mesmo tendo uma doença autoimune perigosa, né? Mas que o nosso ser lá em cima, ele nos protege quando a gente faz o bem, quando a gente tá em busca do bem para o próximo, né? Levando que seja informação, que seja buscando direitos, né? Nós estamos aqui para isso, né? Eu acho que a gente está aqui nessa terra, nesse local, onde quer que a gente esteja, se a gente puder fazer o bem ao próximo, né? A gente deve fazer, né? Levar informação, né? Como o senhor colocou, né? Existe a desinformação, existe o medo, existe a divulgação, né, errônea, só que nós estamos aqui, sim, sempre para fazer o bem, né? Eu creio que isso é a melhor parte do ser humano, quando você vê que você pode fazer algo de bom para alguém, que você pode se doar um pouquinho do seu tempo de fazer uma visita, ou de ligar para alguém que está distante, precisando da sua atenção. O quanto isso é bom, né? Hoje nós estamos, há uns 20 anos atrás, nós não tínhamos
essa tecnologia, né? De estar num celular distante falando com alguém assim, tão fácil, né? E hoje nós já temos essa internet para que não nos estejamos tão distantes, né? E também sabendo que esse do Setembro Amarelo, né? Que é sobre a parte da salvar vidas, né? Vamos falar em salvar vidas, porque nós tivemos com o coronel do Corpo de Bombeiros, né? Com o senhor também, que é coronel, que é major, ou que é coronel, e que pessoas que estão aqui para salvar vidas, né? Que nós, enfermeiros, nós técnicos de enfermagem, nós cuidadores, nós familiares, pessoas que estão, assim, às vezes distantes, dentro de uma mesma casa, como você colocou, o celular às vezes distancia as pessoas. Quantas e quantas pessoas querem uma palavra de carinho, um toque, né? Num momento como esse, um toque, uma palavra de aconchego, muitas vezes estando na mesma casa distantes, né? E hoje nós estamos aqui falando, né, da bondade que nós temos aí como uma colocação, o nosso Criador maior, Jesus Cristo, né? Nós temos também a Madre Teresa, que se doou para o próximo, né? E quantas pessoas, os bombeiros que vão lá e dão sua vida para salvar, né, em busca de outra, como houve, eu estava até vendo esses dias um vídeo daquelas crianças, dos meninos jogadores de futebol que ficaram presos num túnel, né? E um dos bombeiros perdeu a vida, deu a vida para ele para salvar outros meninos, né? Então, isso é o amor que Deus nos colocou, nos reuniu para isso, né? Eles nos mostram todos os dias os médicos que estão nos hospitais, desde o início da pandemia, que não puderam deixar de trabalhar, toda a equipe que estão por aí, ó, de enfermeiros, de médicos. Assim, a gente vê que existe, né, o amor ao próximo, né? A real bondade existe. Precisa a gente ver com os olhos do amor, né? Da doação, né? Do que nós podemos fazer pelo outro. Isso é a importância do ser humano. Muitas vezes a gente está pensando em ter. A gente deixou de ser e está pensando no ter. Vamos deixar um pouquinho essa casca. Vamos nos libertar desse ter para nos doar, né? E quanto mais você doa, como diz a doutora Facinete, existe quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. E aquilo é uma troca, são duas pontes que não secam. É assim, algo muito importante. Quanto nós estamos aqui nessa live, né? Tentando fazer o bem ou fazendo o bem, né? E trazendo essas informações, como o senhor colocou, como eu estou colocando, né? Que quantas pessoas estão precisando dessa proximidade do amor, né? Da bondade. Hoje, como você colocou, você tem que escrever o que você fez de bom, né? E hoje eu não saio de casa, assim, eu não saio de casa para fazer as minhas. Hoje é sábado, então eu não saio de casa para fazer minhas ações, né, fora de casa. Mas hoje eu já liguei para algumas pessoas, entendeu? Ajudei de alguma forma. Então acho que isso, às vezes, uma ligação para alguém que precisa de uma palavra sua, de uma palavra de cuidado, de carinho para alguém, gente, faz a diferença. O teu olhar de ser humano, de pessoas para pessoas que precisam daquele carinho, daquela palavra ali, daquele afeto. Nós somos feto, então nós precisamos de afeto. Muitas vezes nós estamos banhados por algo ruim, só que nós precisamos desse afeto receber para se aconchegar, né? Para receber esse afeto, esse carinho do outro, muitas vezes nos faltam, né? Essa palavra que muitas vezes de quem está distante, né?
e que pode fazer o bem ao outro, é muito importante. É muito importante. A gente fazer o bem, trazer a bondade para a nossa casa, como disse você, Coronel, né? Que para os nossos filhos, o nosso esposo, para o nosso lar, né? O quanto que a gente às vezes esquece de trazer para dentro das nossas casas esse afeto, né? Às vezes a gente leva para o trabalho, às vezes a gente leva os problemas de casa para o trabalho, que não é para ser, né? Então, tudo isso aí, quando a gente faz com amor, a gente não leva, né? E muitas vezes as pessoas estão muito sobrecarregadas. Existe uma sobrecarga das pessoas que eu acho que elas devem ter alguém para conversar, né? Durante essa pandemia, né? Quantas e quantas pessoas que eu atendo, né, precisando de um atendimento psicológico, né? Nós fizemos um grupo da associação que os atendimentos eram semanais, né? Era o grupo de terapia da esclerose múltipla, né? E quantas pessoas precisam disso? E quantas pessoas precisam de um número de um psicoterapeuta, como a doutora Francinete, né? Os grupos que ela forma, as atenções que ela coloca no YouTube, tá lá tudo disponível para quem quiser, né? Assim, algo que é a doação de uma pessoa como essa, né? De um ser humano maravilhoso, como a doutora Francinete, como você, Coronel, e outras pessoas que aqui estiveram e que estarão, são 9 dias, né? Trazendo essa luz para cada um, né? Essa explosão, né? De informação, né? De essa abundância, né? Essa abundância, né? Os arquétipos que vão trazendo para a gente essas construções, né? Construções de cada um, né? Como você colocou, a gente precisa construir, a gente precisa trazer para o outro, né? Um pouquinho de nós, né? E onde daí a gente vai passando, onde a gente passar e deixar um pouquinho, né? É importante. Eu, a Margarida de Mororó, né? Aquela pessoa, como se eu colocou assim, a gente às vezes precisa olhar para dentro de nós, né? E no que você colocou aí, você me trouxe algo para mim tocar, para mim conseguir melhorar. Não é que a gente vai modificar, mas a gente tem que melhorar. Eu sou aquela pessoa muito imediata, não posso ver o sofrimento do outro, que eu tenho que brigar. Só que a Margarida não pode brigar. Ela tem que mostrar como é que aquelas pessoas ali vão buscar os seus direitos. E é assim que eu estou fazendo agora. Ultimamente eu tenho dado até acho que eu tenho até baixado mais a minha fama de briguenta, né? Porque eu não aguentava, eu não conseguia ver uma pessoa numa fila de SUS ou onde quer que seja, né? Precisando de um atendimento que não estava sendo levado a ele, né? E sendo dito que está sendo levado pelo Estado, que está sendo dado... Não. E aí, como é que a Margarida age? A Margarida chega naquela pessoa ali e diz assim, olha, se você não está recebendo uma medicação, você traz para a gente um número de protocolo, está aqui o número para você ligar. Você liga e você pega o número do protocolo e traz para a gente poder levar a tua demanda para quem deve ser levado. Eu não posso levar a sua demanda de falta disso ou daquilo se você não está nos trazendo essa demanda. Como você, como coronel. Alguém chega para o senhor, coronel, o senhor pode melhorar aqui, na sua corporação. A gente só pode melhorar quando a gente tem alguma demanda. E as demandas no que a gente trabalha, seja de saúde, segurança, no que quer que seja, tem que ser levadas por protocolos, né? Então, ultimamente, a pessoa da Margarida Mororó, né, tem conversado bastante com as pessoas com quem a gente trabalha, né, solicitando que as pessoas tragam essas demandas, que a gente possa ajudar mais as pessoas, né? Então, é assim que a gente está fazendo o nosso trabalho, né? O nosso arquétipo de bondade, a gente leva, a gente forma, a gente faz um pouquinho a cada dia, né? Mas nós só podemos fazer quando, muitas vezes, a gente precisa do outro também para que aquela atitude, aquela ação possa ser realmente levada à instância maior, né?
Então, nós como pessoas, nós como profissionais, muitas vezes nos limitamos a algumas ações de outras pessoas. Então, nós aqui falando de bondade, nós estamos também trazendo que nós também nós podemos fazer mais também. Quando a gente fala que essa história da gente mandar vibrações, né? A gente poder mandar assim, na parte quântica, né? A gente não está limitado a nada. No Abhijit Goswami diz que a gente não está limitado a nada, né? Então, que seja, né? Que nós tenhamos essa consciência de não estar limitado a nada como ser humano, de poder emanar boas vibrações, de poder mandar vibrações de saúde, de paz, de abundância, do que quer que seja para o outro, né? Que é para isso que nós estamos aqui nessa jornada, né? Para aprender a fazer essa rede, a ser essa rede para o próximo, né? Eu creio que é sobre isso. A gente precisa reconhecer, não é trabalhar, é reconhecer, né? Reconhecer em nós o que nós temos, né? Como o coronel colocou aí, né? Nós precisamos reconhecer e ver e começar a aumentar, né? Essa distribuição, né? Aumentar essa divulgação, ou vamos falar assim, né? Do que nós estamos falando aqui. Vamos fazer essa divulgação que nós, não é que nós somos, mas que nós temos para dar, né? Que é dando que se recebe, como diz o nosso Criador, né, maior? É dando que se recebe. Não tem como você receber algo se você não dá, se você não planta uma semente lá, que está lá embaixo do chão, né? Por muito tempo, às vezes a gente quer usar alguma coisa e você esquece de plantar o que você está querendo receber. Então, essa maneira de receber algo, né? E de fazer com que aquilo seja, que aquela plantinha que vai crescer ali, ela vai dar muitos frutos para muitas pessoas. Quando a gente planta um pé de manga, qualquer que seja a fruta, né? Você não vai, não é só para você e para muitas outras pessoas. Não só aquela fruta, mas também aquela árvore, aquela sombra, né? Tudo que aquela árvore vai trazer, não, a gente precisa também aprender a distribuir coisas boas, né? Como uma árvore, né? A gente tem as raízes bem profundas, né? E que ela agarra na terra de uma maneira que ela não quer saltar. É como uma mãe também agarra um filho. Ela quer proteger, como um animal protege a sua cria, né? Com todo amor, com bondade. Um animal não faz o mal. Você vê o ser humano diz que é o que pensa, né? É o que começa a fazer o mal, né? Então estamos aqui para difundir o bem, a bondade, que ela seja feita onde quer que nós estejamos, passando para deixar um pouquinho em cada um. Não é de nós seres humanos fazer o mal. Nós somos filhos do Criador maior. Nós somos filhos da luz, né? Então nós estamos aqui sim para dar, para receber, para multiplicar, né? Então assim a gente foi feito, foi criado, né? Então a gente vê com essas palavras que eu estou dizendo aqui, eu vejo que eu já posso até terminar a minha palavra, assim, a minha parte, né? Que eu acho que eu não contribuí muito, mas eu acho que contribuí com algumas palavras, né? Que estarmos aqui hoje com essas pessoas de bem, com o coronel, né? Com os dois coronéis, né? E com as palavras que eles trouxeram, né? Com o bombeiro, que o bombeiro, a gente, como viu, aquele carrinho do bombeiro que ele mostrou. Qual é a criança que não quer um carrinho de bombeiro quando é criança? Seja homem ou seja mulher. Em cima daquele carro de bombeiro, minha gente. A minha amiga, esses dias, ela chegou de Tóquio, foi uma das Paralimpíadas, uma das para-atletas, né, que chegou de Tóquio, trazendo ouro para a gente. E foi uma grande felicidade na cidade onde ela chegou. Que bom para a gente, entendeu? Levou e trouxe o bem. Ela não se limitou porque tinha uma doença grave, porque era
paraplégica e chegou e trouxe ouro para o Brasil. Quantas e quantas pessoas querem também estar numa situação dessa e não conhecem que tem nosso estado tem o local para esses atletas se treinarem, né? Estarem daqui uns dias, né? A gente já vai pensando, já daqui uns dias nós temos outras Olimpíadas, né? Estamos lá, gente, vamos emanar bondade, vamos difundir que nós podemos chegar onde queremos. Assim nós plantamos a sementinha, né? Nós não podemos colher sem plantar. Então, foi assim algo maravilhoso, Yara, e foi assim maravilhoso estar aqui, receber esse convite da doutora Francinete, estar aqui falando com vocês e passando bondade para onde quer que seja, para quem pode assistir depois, quem está agora, também agradeço a participação, né? Juliane, você também está aqui conosco, viu? Assim, é algo maravilhoso estar aqui difundindo, trazendo o nosso trabalho, né? E também difundindo a bondade, que eu acho que é o que nós temos que não deve ser limitado. O ser humano ele deve dar, por mais que pouquinho, mas a gente deve dar para o outro. Então, muitíssimo obrigada. Eu creio que a gente já pode encerrar nossa participação. Mais uma vez, eu vou falar aqui dos participantes que vão estar conosco, né? De amanhã, né? Que a doutora Francinete pediu para a gente falar, né? Que nós teremos amanhã são dois. Deixa aqui, eu tinha entrado aqui no lugar. Margarida, enquanto você procura aí, posso só falar uma coisa aqui para a Yara, rapidinho? Pois não. Ei, Fica Yara, à vontade. Essa característica que você observou ali na Jussara ontem, que você achou tão interessante, né? Você falou que você queria ter. Com certeza, isso aí você tem, um recurso que não está trabalhado, mas isso aí dá algumas pistas bem interessantes assim de um perfil comportamental que você dá indício assim de ter que de repente aí conversando com a doutora Francinete, se couber depois tem uma palestra de introdução a perfis comportamentais que são propostos alguns exercícios para você se aproximar daquilo que você quer também, você já identificando, você se aproxima daquilo que você quer, viu? E é muito pertinente, viu? Muito pertinente. Pois é, amanhã nós vamos ter, já agradecendo a participação, né, do Coronel Alexandre, né, que foi, assim, maravilhoso, né, do Coronel Ronaldo também, que foi assim, extremamente de muita abundância, né, de muita bondade, né, as colocações dos dois aqui. E amanhã nós vamos ter, dia 5/9, a verdade, né, com o doutor Alexandre, do José Alexandre Ajax, né, titular da Faculdade de Medicina, né, doutor Ivan Moura Fé, psiquiatra, e doutor Alonso também, né. Então, nós vamos ter amanhã, né, 3 médicos, né, da Faculdade de Medicina da UFC, psiquiatras, a maioria deles, né, e que vão trazer também a problemática do setembro, né, amarelo. Então, nós estamos aqui falando hoje da bondade, que foi maravilhoso essa participação de duas pessoas assim super cheia de bondade, né, que trouxeram a bondade realmente para a nossa noite, né, para o nosso agora, porque outras pessoas vão ver em outros horários, então para o nosso agora, e foi maravilhoso, gente. Margarida, permite-me só, podemos pedir aqui todos, né, agradecer a todos, dizer que foi uma grande satisfação poder compartilhar esse momento com os que estão aqui presencialmente, com os que estão pela internet, com os que vão depois presenciar. E quando você fala da criança, né, quem foi a criança que não quis andar de bombeiro? Como eu percebi aqui mesmo distante, mas eu percebi o brilho nos seus olhos. E eu identifiquei, então, quando a gente fala criança, não é aquela criança faixa etária, mas a criança que tem dentro de nós.
e cada um de nós temos essa criança. É por isso que quando eu vi as pessoas entrando no carro do bombeiro, eu senti, realmente todos nós somos crianças. Então, essa coisa maravilhosa que a gente percebe, que é o que nos fortalece, dá mais energia no dia a dia. E se me permita aqui transmitir para a Yara e para o Levi, ser bombeiro é salvar vidas, é interagir com as pessoas, é sentir a emoção. E para ser bombeiro, a pessoa não precisa usar farda, ter uma graduação, ter uma patente. Ela precisa de um sorriso como a Yara, um gesto lindo como o Levi, e sinta-se, vocês, Yara, Levi, são bombeiros honorários. Então, guardem essa emoção no coração, sintam toda a transmissão positiva e desse gesto de vocês, sua participação, seu jeito, e do Levi, né, que é uma grande honra, e vocês são bombeiros, sim. Enquanto vocês estiverem salvando vidas com um sorriso, uma frase, vocês são bombeiros. Parabéns. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Uma boa noite a todos e já estamos em... Mas, assim, acho que nós trouxemos um pouco da nossa bondade, né? Estar aqui com o Coronel do Corpo do Bombeiro até uma hora dessa, né? Que trouxe um pouco do que ele pode dividir conosco, né? Um pouco não, porque não é pouco. O que nós temos aqui para dividir não é pouco, né? É muito. E que, como eu coloquei, como a doutora Francete também colocou, nós não estamos dentro de uma redoma de gelo. Nós podemos dividir muito. Nós podemos multiplicar, né? Tudo que nós temos para dar faz bem. E quanto mais der, melhor é, né? Então, assim, foi maravilhoso essa noite de trocas, né, de experiências maravilhosas, como outros também que virão. Cada dia são 9 dias, né? Eu conto com vocês aqui amanhã e estaremos juntos. Uma boa noite a todos.